Oi, turma! Vamos a mais uma aula, né? A aula de hoje, a aula de sábado, com a correção das atividades de matemática e português, incluindo também a atividade, gente, de gramática, do livro de gramática também. Então, vamos lá. Para nós começarmos, vocês precisam pegar o livro de matemática e coloquem aí na página 73. Então, o nosso assunto foi relacionado à divisão. Nós falamos aí durante a semana sobre o assunto de divisão, que nós estudamos da página 72, que foi onde nós iniciamos este assunto. Bom, olha só. Aí na primeira questão nós temos o que? Resolva a divisão pelo processo breve. E como eu falei para vocês, vocês precisariam colocar os termos, né? Aqui nós temos o dividendo, o divisor e o quociente. E no final, o resto, sendo que o nosso resto é zero. Então, aqui nós temos o quê? Nós temos uma divisão exata, tá? A segunda questão era para vocês resolverem as divisões no caderno e colocarem no livro a resposta. Eu coloquei aqui no slide de vocês, gente, somente a primeira questão, o processo de como foi realizado a primeira questão, ok? Então, vamos lá. Olha só, o resultado final aí é 982, ok? Então, como é que nós fizemos? 9 vezes 71, e aí nós temos o resultado de 639. E vamos fazer a subtração, Então, vamos lá. Prestem atenção que aqui nós temos o quê? Nós temos o 7. Então, o 7, como ele vem em cima, ele é um número menor do que 9. Como é que nós precisamos fazer? Emprestar aqui do nosso vizinho, e aí ficou 17, tá? Vocês não podem esquecer disso. Como eu emprestei para o meu vizinho, como eu emprestei não, como eu dei, né? Porque você não tem como devolver. Então, aqui no lugar do 9 ficou o quê? 8, tá, gente? Então, vamos lá. Olha só, mais uma vez. 9 vezes 71, que é igual a 639. E aí, nós subtraímos 639 de 697. Como vocês podem perceber, na nossa divisão, nós não podemos dividir um número menor, tá? Aqui no meu dividendo, ele não pode ter um número menor do que no meu divisor. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos baixar o 2. Aqui neste caso, nós iremos baixar o 2. Então, ficou 582 dividido para 71. E o nosso próximo número que nós precisamos aí, que nós encontramos, é o 8. Ok? Então, aqui nós temos o 8. E aí, nós multiplicamos, né? 8 vezes 71, que o resultado deu 568. Então, mais uma vez, como vocês podem observar, aqui no meu resultado, eu tenho uma subtração, 582 menos 568. E aí, o que vai acontecer? Nós precisamos fazer a nossa subtração. Percebendo que o 2 é menor do que o 8, então o que eu faço? Eu preciso emprestar um número aqui para 2. Então, ficou 12 menos 8, que é igual a 4. E aqui no lugar do 8 ficou o 7. Mais uma vez, eu posso dividir 14 para 71? Não, gente, eu não posso dividir 14 para 71. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos baixar o 2, e aí ficou com 142. 142 dividido para 71, que é igual a 2.
ou 2 vezes 71, que é igual a 142, e no final nós chegamos aí ao nosso resultado final, né? 2 vezes 71 é igual a 142. Então, 142 menos 142 é igual a nada, é igual a zero. Então, aqui, ó, nós temos o nosso resultado, tá? Lembrando que essa é a resposta da página 73 da segunda questão e é a letra A. Eu coloquei apenas o dele, apenas o da letra A. Os outros vocês irão verificar aí de acordo com a resposta, tá? Façam o passo a passo e verifiquem a resposta. Agora, nós estamos na terceira questão da página 74, que vem assim, ó, é falso, o dividendo ele é o resultado de uma divisão. Verdadeiro, em uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor. E na divisão, é 0 dividido para 8, o quociente é 0. Por quê? Porque nós não podemos dividir 0 por 8, 0 por nenhum outro número, ok? Porque quando nós dividimos, nós temos que lembrar, aliás, quando nós temos essa situação, nós temos que lembrar que o 0, ele é o quê? Ele, na multiplicação, ele é um número nulo. Então, todo número multiplicado por 0 vai ser 0. E aqui vem a resposta, olha só. Era para vocês reescreverem a frase da forma correta. Então, o quociente é o resultado de uma divisão e na divisão 0 dividido por 8, o quociente é 0. Essa aqui é a resposta da terceira questão na página 74. Essa é a resposta aqui que vocês podem dar uma pausa no vídeo para vocês poderem verificar melhor a resposta. Então, agora nós temos aqui, continuando na página 74, a quarta e a quinta questão, tá? A quarta e a quinta questão. Aí, qualquer coisa, se vocês tiverem dúvida, dá uma pausa no vídeo. Aliás, com certeza vocês irão pausar o vídeo para verificarem melhor. E aqui já na página 75, nós temos a sexta e a sétima questão, tá? Aqui, ó, resolva mais estas divisões no caderno e anote os resultados, quociente e o resto. Então, aqui, ó, nós temos o resultado, o quociente e o resto de cada uma dessas questões. E na sétima questão, substitua os símbolos pelos números correspondentes para que a divisão fique o quê? Fique correta. E aí vocês iriam usar o que? Os símbolos iguais representam números iguais. E quais seriam aqui? Nós temos na estrela o 2, o coração que representa o 5 e a florzinha que representava o 4. Isso na sétima questão. E agora na página 75, na oitava e na nona questão também, observe o quadro e encontre os itens que estão errados. E aí você iria justificar a resposta. Então, no item A, o resto está errado. Ó, para vocês encontrarem, vocês deveriam ter feito a divisão, né? Para saber se realmente o resto era 5. Então, este item aqui, este resto aqui está errado. E no item C está errado porque o resto é maior do que o divisor, né? No item C. Olha só, aqui nós temos o resto 66 e 38. Por que que está errado? Porque deveria continuar. Desculpa, gente. Porque aqui deveria continuar. Se eu tenho o meu resto ainda maior do que o meu divisor, deveria continuar a minha divisão até encontrar um resto aí que era menor e que não tem mais possibilidade de continuar
operação, de continuar a minha conta. Então, a nona questão está dizendo assim, Cleide digitou 64.000 em sua calculadora e apertou a tecla da divisão e digitou um número. Que número ela digitou-se? O resultado da divisão foi, que número ela digitou? Se o resultado da divisão foi, aí aqui ele deu os resultados e vocês precisariam encontrar o número, tá? Esse aqui é a resposta da página 75 do livro de vocês. Livro de vocês aí de matemática. Deixa eu só passar aqui o meu, que agora a próxima página é a página 76, com os problemas, né? Então, vamos lá. Antônio comprou um pacote de viagem que custou R$ 12.675 e foi dividido em quantas parcelas? Em 15 parcelas. E aí ele quer saber qual é o valor de cada parcela. Gente, se ele comprou de 12.675 e dividiu de 15, o valor das parcelas é quanto? De R$ 845. Então, para alcançar aí 12.675, ele vai pagar 15 parcelas de 845. Aí vem a segunda questão. Maria separou igualmente as 387 galinhas do seu sítio em 3 galinheiros. Calcule quantas galinhas ficaram em cada galinheiro. Aí você teria que dividir 387 dividido para 3, que deu o quê? 129. Tá? E a terceira questão, nós temos o seguinte caso. Gente, desculpa, eu acabei passando aqui. Deixa eu só voltar rapidinho. A terceira questão tem o seguinte caso. Dora comprou um carro que custou R$ 39.888. Aí, o que ela fez? Ela deu 15 mil de entrada e dividiu o restante em 24 parcelas. Ela fez o quê? Ela dividiu em 24 parcelas, tá? Deixa eu só voltar aqui o slide que passou muito. Acabei passando muito, gente. Só mais um pouco, tá? Ele está passando... Ah, tá. Deixa eu só voltar. Então, continuando aí a terceira questão, tá? Por mais que o slide tenha passado, nós vamos continuar no nosso livro, ó. Dora comprou um carro que custou R$ 39.888. Ela deu 15 mil de entrada e dividiu o restante em 24 parcelas iguais. Aí precisa saber quanto Dora pagou em cada parcela. Quanto Dora pagou em cada parcela. Então, vamos lá. Olha só, primeiro vocês precisariam fazer o quê? Subtrair 39 mil, retirar o quê? Retirar os 15 mil. A primeira coisa que vocês precisariam fazer. Mais uma vez, olha só como está aqui no slide, ó. 39.888 menos 15 mil, que vocês encontraram o quê? 24.888. E aí, desses 24.888, é que vocês iriam dividir as 24 parcelas, que ficou quanto em cada parcela? R$ 1.037. Mais uma vez, para saber quanto é que ficou cada parcela, precisaria subtrair 39.888 menos 15 mil. Por quê? Porque, gente, o valor do carro era de 39.888. Só que ela já deu os 15 mil, entenderam? E aí, só depois que vocês subtraíssem esses valores,
é que vocês iriam dividir por 24. Então, 39.888 menos 15.000 ficou o quê? 24.888. E aí sim vocês iriam dividir por 24, que tiveram o resultado de 1.037. A quarta questão é assim: Gabriela comprou 240 canetas e quer distribuí-las entre 12 departamentos de sua empresa, de modo que cada um receba a mesma quantidade. Então, se eu quero dividir e quero que todos recebam a mesma quantidade, eu teria que dividir 240 por 20, e aí eu tenho um resultado aí de 240 dividido por 12, e aí eu já teria o resultado de 20 canetas. Cada departamento irá ficar com 20 canetas. Vamos lá. Cristiane foi ao banco sacar R$ 1.350 com o menor número possível de cédulas, sabendo que o caixa eletrônico só dispunha de cédulas de 10, 20 e 50 reais. Aí, olha só, quais cédulas Cristiane sacará? Aí, as cédulas que ela sacará é de 50 reais. E quantas cédulas Cristiane sacou? Sabe por quê? Porque ela sacou R$ 1.350. E aí, as cédulas que ela sacou foi de 50 reais. Então, quantas cédulas vieram? Vieram aí 27 cédulas de 50 reais, que deu o resultado de 1.350, tá? Então, na página, ainda continuando na página 70, já é na página 76. A página 76 não, a página 77. Pensei em um número, multipliquei esse número por 36. E em seguida, dividi o resultado por 12 e obtive 84. Então, ela pensou em um número, né? E aí, desse número, ela dividiu por 36 e o resultado foi 28. Foi esse número que ela pensou. Ó, pensei em um número, multipliquei esse número por 36 e em seguida ela dividiu por 12 e obteve o resultado de 84. A sétima questão. Tereza e seu irmão receberam uma herança no valor de R$ 108.000, que foi dividida igualmente entre eles, né? A parte que coube a Tereza, ela resolveu dividir em partes iguais entre seus 3 filhos. Quanto cada filho recebeu? Então, o total da herança era de R$ 108.000 e foi dividida aí entre ela e o irmão dela. Então, ela ficou com R$ 54.000. Desses 54.000, ela dividiu por 3 e aí ela obteve o resultado de 18.000. E a oitava questão: em uma escola distribuíram 352 crianças em times de futebol. Aí era só vocês dividirem 352 dividido para 11, que obtiveram o resultado aí de 32. Continuando ainda na página 77, nós temos a nona questão, que era a divisão de 16.800 dividido para 2.800, e aí obtiveram o resultado de 6, né? Deu 6 voltas. A 10ª questão era dividindo 150 dias por 30 dias, que tem um mês aí, considerando que um mês tem 30 dias, aí tem 5. Márcio viajou durante 5 meses. Em um restaurante, a despesa de um grupo de 9 pessoas foi de R$ 672. Como uma delas era aniversariante, não pagou a conta. Quanto coube a cada uma das outras pessoas se a conta foi dividida, o quê? Igualmente. Então, aqui nós temos o quê? 672 dividido para 8, que aí nós temos o resultado de R$ 84. E aqui nós temos da página 78, tá? Que já é referente à divisão por 10, por 100
e por 1000, aqui, olha só, não precisava nem fazer os cálculos, né? Lembrando que divisão por 10, por 100, por 1000, você elimina o quê? Você elimina as quantidades de zero, ó. Todos vêm com zero. Então, se é por 10, eu eliminei um zero, né? Aqui é 70, só tinha um zero e esse zero foi eliminado, ficou igual a 7. Mais uma vez, ó, 920 dividido por 10, eu eliminei um zero, então ficou 92. Aqui é por 100, então 100 tem quantos zeros? Tem 2. E aqui, ó, 45.500 tem 2 zeros, então eu eliminei os 2 zeros. E assim por diante. E agora nós vamos continuar na página 78 com a segunda questão. Então, vamos lá. Letra A, explique como a sequência é formada e completá-la, tá? Então, o que vocês deveriam fazer? Dividir todos esses números por 10. Todos esses números aqui, eles foram divididos por 10. E assim, continuar. Complete a sequência. Aqui seria a B. Então, todas essas daqui, ó, foram divididos por 10, por 100 e depois multiplicado por 2, ó. 45 vezes 2 é igual a 90. 45.000 vezes 2 é igual a 90.000. E aí dividiria por quanto? Por 1000. Vocês podem observar como 1000 tem 3 zeros. E aí o que foi eliminado aqui? 3 zeros. Então, o último resultado foi 90. E agora, na página, a próxima... Ah, sim, olha só. Essa atividade aqui, lembra que eu coloquei para vocês no caderno, para vocês realizarem no caderno. Aqui estava sem as respostas, mas eu já coloquei aqui a resposta para vocês. Lembrando, isso daqui são uma divisão exata, então eles não possuem resto. Todos aqui têm o resto zero, ó. Tudo eu coloquei aqui com o resto zero. O que eu fiz? Eu fiz aqui um processo breve, tá? Só mesmo para vocês verificarem as respostas de vocês. E agora, peguem o livro de português, tá? Deixa eu só pegar o livro aqui de português e colocar aqui do meu lado. Na verdade, ele já está aqui do meu lado. Nós falamos sobre as frases, né? Sobre os tipos de frases. Então, peguem aí o livro de português de vocês e coloquem na página 96 para vocês poderem fazer a verificação, fazer a correção das atividades, tá? Então, a primeira questão era para vocês enumerar com as letras aí de cada item. Lembra, ó, nós temos a letra A, B, C, D e E. Então, aqui era para vocês enumerarem. Por exemplo, ó, que homem simpático. Homem simpático era a letra E, porque é o que? Uma frase exclamativa. Eu não irei com vocês. Se ele já tem um não aqui, gente, não era nem para ter dúvidas em relação a isso. Então, é o que? É uma frase negativa. E agora, na página 97, era para vocês ligarem as frases aos respectivos tipos. Então, o encanador não consertou o chuveiro, uma frase negativa. Deixei a roupa no varal, uma frase afirmativa. Vocês gostariam de mudar de mesa? Então, é uma interrogativa direta, porque vem com ponto de interrogação no final. Está doendo muito. É uma frase exclamativa. Escreva por que você seria um bom candidato. Tá vendo como é uma pergunta e eu tenho um ponto final. Então, aqui é uma frase interrogativa indireta, quando ela não vem com um ponto de interrogação no final. A terceira questão era a resposta pessoal. Isso aqui é só uma sugestão, ok? Só uma sugestão de respostas para vocês terem uma ideia, terem uma base. Transforme as frases.
declarativas afirmativas a seguir em exclamativas, né? Todas essas duas frases aqui, elas são declarativas afirmativas e era para vocês transformarem aí em exclamativas. O que são as exclamativas? Que expressam sentimento. Então ficou assim: que flor perfumada, perfumada. Como Cássio é inteligente. Então aí nós transformamos a frase que antes era afirmativa, transformamos em frases exclamativas. E agora nós temos aí a atividade da página 98, que foi aí falando sobre as palavras com R ou RR, lembra? Primeiro nós sempre iniciamos palavras somente com um R, com um único R. Então, aqui nós temos, escreva as palavras utilizando R ou RR. A primeira é véspera, tem o ra, é um som mais brando, né? Um som mais fraco. Primeiro, arrancada, arrancada, né? Está entre duas vogais e tem um som forte, ele precisa de um som forte. Quando precisa de um som forte, eu entro com os dois R's, ok? Na segunda questão, era para vocês organizarem e marcar do lado se vocês fizeram com um único R ou com dois R's. Aí nós temos abóbora, que era o exemplo, aterrissar, verruga, rapadura e barraca. Lembrando que aterrissar aqui, ó, gente, está com um único R no final também. Então, ele é marcado os dois. Aí, vem com os dois. E a terceira questão era para vocês escreverem os nomes das imagens. Aí, nós temos pirulito, berrante, barraca, arroz, poderia ser rosa ou flor também, e o canguru, tá? E o canguru. E aí vocês coloquem na página 102, que é referente ao quê? Aquele poema, aquele cordel, que é a lenda de como surgiu a voz do papagaio, que foi na página 100 e página 101. Então, era para vocês fazerem a interpretação desse texto. Ó, nos versos, mas agora é uma lenda que no verso eu afino, qual é o sentido da palavra destacada? Tá? O sentido, gente, era combinar. Quem é o leitor a quem o autor se refere na segunda estrofe? O leitor é aquele que leu o cordel. E quem é que estava lendo o cordel? O próprio aluno, né? Aqui vocês leram o cordel. Eu li também, mas vocês também leram. Essa história é verdadeira? Não, gente, essa história não é verdadeira, tá? Isso daí pode ser o quê? Pode ser uma lenda, que é o quê? É a mistura entre o real, porque existem papagaios, e a fantasia, né? Então, isso daí era apenas uma lenda. E ainda na página 102, a quarta questão. O que o menino quis dizer com a barriga na miséria? Nesta hora eu vou tirar. Gente, ele quis dizer o quê? Que ele iria aproveitar com muito prazer algo que ele queria muito. Aí você às vezes diz assim, eu vou tirar minha barriga da miséria hoje. E aí vocês teriam o quê? Resuma a história contada no poema. Um menino muito guloso foi à floresta e de lá trouxe mangabas. Sua mãe as assou. Ele não esperou que elas esfriassem e as colocou na boca. Tentou cuspi-las, mas não conseguiu. Começou a gritar e com a força que fez dele saíram um bico e uma cauda, além de fenas, quando se coçava. Tornou-se assim um papagaio que bateu asas, voou e começou a falar. Eu disse recomeçou, tá? Então, continuando na página 103, tem a próxima questão. Descubra os pares de antônimos no quadro abaixo e copie-os.
Gente, eu espero que vocês ainda consigam lembrar o que são os antônimos, né? Que é o oposto do que eu quero falar. Aí é o oposto. Então vamos lá, ó. Oposto de amar, odiar, rir, chorar, prazer, dor, claro, escuro, mínimo, máximo, perto, longe, bondoso, maldoso, a esconder, mostrar, tristeza, alegria, difícil, fácil, defender, acusar, grande e pequeno. Esse daí são os antônimos das palavras que estavam no quadro. E na segunda questão, componha frases com os homônimos de cada palavra destacada. Gente, homônimos são aquelas palavras que quando nós tem o mesmo sentido, tanto quando você escreve, às vezes você usa a mesma escrita ou algumas coisas algumas letras diferentes, mas têm significados diferentes, sentidos diferentes, ok? Então, aqui nós temos o acento de Márcio, esse acento aqui é de assentar, né? Que você senta. E o acento de sinal gráfico. Aí comprei 100 laranjas e comprei 100, uma de quantidade, e aí o outro, ele estava dizendo que ele não tem aquela quantidade, não tem, sem nada. Encontre os sinônimos e antônimos das palavras abaixo. Aí vocês têm robusto, que pode ser forte, belo, bonito, alegre, feliz, encantador, adorável, tolo, inteligente, que é o antônimo, transparente, opaco, apagada, acesa, e aborrecida, divertida, né? Esse era a correção do livro de português, atividade que nós fizemos, que vocês fizeram, e agora eu preciso que vocês peguem o livro de vocês de gramática, tá? Que nós iremos fazer a correção da página 58. Leia a quadrinha e responda a questão. Aí, ó, nem tudo que ronca é pouco, nem tudo que berra é bode, nem tudo que brilha é ouro, nem tudo falar se pode. Aí é uma tradição popular. Então, das palavras em destaque, copie as duas em que o som do R é igual. Aí nós teríamos o quê? Ronca e berra, porque tem um som forte. Esses dois têm um som forte. Então, ronca e berra, quando vocês pronunciam, tem o mesmo som. E aqui é a segunda e a terceira questão. A segunda questão, complete as palavras dos grupos com R ou RR. Depois, sublinhe a palavra que não se encaixa no grupo em que está. Aqui, ó, nós temos aranha, barato e arara, tá? Eles não se encaixam aí nesse grupo, ó. Porque eu tenho reumatismo, enredo, carroceria, razão, churrasco, enroscado, rosto, irritação e enrascada, tudo com o mesmo som aí, com o som forte da letra R. E aí vocês teriam que fazer o que na terceira questão? Vocês teriam que ordenar as sílabas e escrevê-las aí, escrevê-las bem do lado. Então, como vocês podem observar, façam na terceira questão. A quarta questão, gente, ó, junte as letras e forme as palavras. Depois faça a separação silábica. Observem que, ó, quando nós temos dois R's, cada uma vai para uma sílaba diferente, tá? Olha só, marreco, marrom, serrote, serra, barraco, barro. Como vocês podem observar, são feitas aí em sílabas diferentes. A separação silábica fica em sílabas diferentes. E a quinta questão, complete as palavras com R ou RR. Depois copie-as na coluna correspondente
da tabela. Porteiro, charrete, canteiro, buraco, torrada, carregador, furadeira, arrepio, ruído, terreno, narrador e operário. Essa é a atividade da página 59 do livro de vocês de gramática, tá? Então, continuando, a sexta questão na página 59 era somente para separar as sílabas. Novamente, separação silábica, tá? Mais uma vez, quando eu tenho o dígrafo RR na minha palavra, cada um vai para uma sílaba diferente, ok? Então, vamos lá finalizar a nossa correção, gente. A nossa correção, que é dos livros de português, matemática e gramática. Vocês deem uma pausa nos vídeos aí para vocês poderem fazer as correções tranquilamente, tá? Então, vamos lá. Muito obrigada e até a próxima.